Vivemos dias em que a restauração de tudo está acontecendo em toda a terra. Falávamos muito sobre reforma, vocês se lembram, né? Estudiosos das Escrituras, nós que já passamos por escola bíblica, os inúmeros pesquisadores que existem em todo o mundo, ouviram falar muito sobre reforma, né? Reforma protestante, reforma de Wycliffe, reforma de Martin Lutero, etc. e tal. Mas nós estamos vivendo agora um período da restauração espiritual, não é reforma, é restauração. A volta à originalidade escritural, conforme diz lá em Atos, capítulo 3, versículo 21. Antes de entrarmos num assunto aqui bem sério também, eu quero fazer uma rápida introdução. Atos 3, 21. Quiser abrir as Escrituras comigo e ler? Me perguntaram qual era a Bíblia que eu estava lendo com os nomes verdadeiros. Aí eu respondi para essa pessoa, respeitosamente faço o mesmo aqui através desta gravação. Eu posso pegar qualquer Bíblia, qualquer tradução, entre aspas, e transformo em transliteração. Né? Ou você entende ou não entende, você sabe o que está falando ou não sabe. Então você pode ler qualquer literatura e descobrir nela a sua essência natural e os seus agravantes, as suas adulterações. Concorda? Bom, Atos 3, 21. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Yahuwah falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A restauração está acontecendo em toda a terra. Quando nós ouvíamos algumas frases, pronunciadas por pregadores eloquentes, frases essas vindas do hebraico, da transliteração, até mesmo a própria fala hebraica, a gente achava aquilo extraordinário, não é mesmo? Fulano ali deve entender bem de hebraico. Hoje, em todo o mundo, em toda a terra, é impressionante como que o Espírito de Yahushua está agindo, trabalhando, fazendo essa maravilhosa restauração, trazendo a verdade à tona, desmentindo publicamente aqueles que pregam as adulterações. Até crianças, hoje em dia, estão entendendo essas verdades que libertam. Todos estão sendo chamados, porque o conhecimento do Altíssimo encherá a terra como as águas cobrem o mar. Não está escrito nas Escrituras? Não é isso? Eu vou deixar para você pesquisar, né? Vou citar os 2 livros, pelo menos, que tratam desse assunto, para você pesquisar. O conhecimento do Altíssimo encherá a terra como as águas enchem os mares. Tá vendo? Então está havendo essa restauração. Eu às vezes ficava pensando o seguinte: palavras tão sérias que o Altíssimo tem me dado para eu falar, para eu pregar, e estava orando e dizendo o seguinte: Pai querido, eu só tenho medo de uma coisa, só temo uma coisa, eu só temo o Altíssimo e fazer e falar o que Ele não manda. Realmente isso aí me preocupa. Agora, se mandar falar, seja o que for eu fazer, eu faço. Alguém disse certa vez para mim o seguinte: tem um casal aqui que já conhece as Escrituras, mas tem um detalhe. Eles moram dentro de um terreiro de macumba, dos mais conhecidos. E lá são várias casas, cada um tem a sua casa individual, mas eles querem ouvir a palavra, a pregação. O que nós vamos fazer? Eu falei: vou lá agora. Aí entramos no terreiro de macumba, o chefe ficou lá
indignado comigo depois, fiquei sabendo, né? Os demônios todos se levantaram, mas por um caminho virão contra mim, por 7 fugirão. Né? Aí nós pregamos para aquela família, eles queriam pregar lá dentro da casa deles, propriamente dito. Falei, não vamos pregar aqui no pátio, aqui mesmo, no meio dessas idolatria toda aqui, vamos falar a verdade para esse povo. Então, se o Altíssimo mandar, eu vou a qualquer lugar. Né? Não tenta me desafiar não, porque eu vou mesmo. Agora, se não mandar, um indivíduo disse para mim certa vez, olha, se você passar de frente à minha casa, eu vou te matar. Eu falei assim, pois agora que eu vou passar. Pois agora que eu vou passar. E quando eu passei, eu recebi um batismo de amor tão grande, uma coisa que eu nunca senti igual na minha vida, por aquela alma. Alguma coisa impressionante, impressionante. Então eu tive assim umas experiências, já me envenenaram, né? Já tentaram me matar, jogaram bomba em cima de mim, as coisinhas dessas já aconteceram, entendeu? O cara uma vez saiu com uma faca, parecia uma espada, disse que ia me matar. E hoje vai haver morte aqui nesse lugar, vai haver morte aqui nesse lugar, e eu estou com a Bíblia aberta, as escrituras pregando, tá nem aí pro cidadão, apareceu o irmão lá, sabe como é que expulsou o demônio? Porque tem uns palhaços aí, eu vou usar essa expressão, porque tem uns palhaços aí que dizem que não existe mas demônio, não, Satanás, né? Porque eles são os próprios demônios, então eles querem tirar o foco da realidade. Aí o irmão chegou lá, o Espírito de Yahushua usou o Espírito Santo de maneira assim, expulsando o demônio com riso santo. Você já viu isso? Você já viu o riso santo? Já? Pois é. A manifestação do Espírito é multiforme, viu? Não tem só uma maneira de operar, opera do jeito que ele quiser, tá bom? Expulsou, como tem também cânticos espirituais, né? Se não ouviu, o dia que você ouvir, você vai ficar maravilhado. Bom, então, esses fatos assim, introdutórios, têm a finalidade de mostrar que nós não estamos aqui querendo agredir A, B ou C, mas também não estamos nem um mínimo preocupado se vão ser bem recebidos ou não. Entendeu? Se eu quisesse agradar os homens, a Bíblia, as Escrituras afirmam, não seria servo de Yahushua nunca. Estou aqui nem um pouco preocupado em agradar a você. Eu estou preocupado em agradar ao meu Salvador amado, ao seu Espírito. Aí, né? Estou gravando. Tem muita gente que inverte os valores, né? Fica preocupado em agradar o homem, acaba desagradando ao Todo-Poderoso. Se você agradar a Ele, você vai ser instrumento para falar a verdade. Não é mesmo? É igual a experiência do amor ao próximo, você conhece? Muita gente diz assim, precisamos amar o próximo. Cuidado se você não está amando também o seu irmão, né? Tal. Você sabe qual é o conceito, a verdadeira definição do que a Bíblia fala sobre amar? Amar os irmãos? Você tem ideia? Quer ver como é que as pessoas entortam tudo? Distorcem tudo, a maioria, não é todos, né, mas a maioria. Veja o que as Escrituras falam sobre amor. Vamos ver aqui? 1 Yahu-Hanan, capítulo 4. Primeiro Yahu-Hanan, capítulo 4. É o capítulo 5, a partir do versículo 4, trata também do amor, começa pelo capítulo 4, versículo 7, mas o que nós queremos extrair aqui para a nossa meditação está no capítulo 5 de 1 Yahu-Hanan, chama Epístola, né, de João. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Yahu, se amamos a Yahu e guardamos os seus mandamentos. Quer saber se você está amando o seu irmão? Amando o seu próximo? É só você testar se você está amando o Altíssimo. Se tiver, consequentemente, você irá amar o seu irmão, irá amar o próximo, irá fazer coisas que até você mesmo ficará surpreso. Como que eu pude amar tanto assim?
Porque o amor dele em você, consequentemente, vai levar às boas ações a favor do próximo. Agora, se você inverter a ordem, se tentar inverter a ordem, você vai arrumar confusão espiritual. Então, por favor, aprenda e guarde essas riquezas espirituais, tá? Bom, mas vamos agora entrar no assunto, com essa rápida introdução. Vamos entrar num assunto agora também que eu considero bem sério, viu? Yahu Hanan, capítulo 1. Capítulo 1. Nós falamos sobre a restauração, sobre esses dias que nós estamos vivendo, a volta à originalidade escritural, que eu fico às vezes pensativo com as mensagens tão fortes que o Espírito de Yahushua nos traz, mas que não temos medo, porque se ele mandar, vamos a qualquer lugar. E o que nos chama muito a atenção também, nesses dias que estamos vivendo, é um desafio que o Espírito de Yahushua está nos fazendo para que nós anunciemos de fato as verdades que libertam, focadas no Messias, no Mehushai. Veja o que aprendemos através do ministério de Yahu Hanan João Batista. Capítulo 29, capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, Yahu Hanan viu a Yahushua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Yoshuru, vim por isso batizando com água. Então Yahu Hanan testificou dizendo: eu vi o Espírito, o Ruhanan, descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, com Ruha ou Shua. Eu vi e testifico que este é o Rabo, é o filho de Yahu Ulim. Agora presta atenção. No dia seguinte, Yahu Hanan estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos de Yahu Hanan. Quando lhe viu Yahushua passar, disse: Eis o Cordeiro de Yahu. Sabe o que aconteceu com os discípulos de Yahu Hanan? Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Yahushua. Já estavam bem preparados, né? Conscientes a quem realmente deveriam seguir. No versículo 29, no dia seguinte, Yahu Hanan viu a Yahushua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. E no versículo 35, no dia seguinte, João e Yahu Hanan estavam outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Yahushua passar, disse: Eis o Cordeiro de Yahu. Sabe qual é a lição que nós queremos trazer a público através desta gravação? É que nesses dias que nós estamos vivendo e que precisamos de muita coragem, própria do espírito de Yahushua, né? Porque os covardes não herdarão o reino de Yahu. Está bem claro em Canut Galut e Apocalipse. Ficarão de fora os covardões, né? Eles não vão entrar. E Gideão lá também tem uma experiência muito séria. 32 mil homens, de 32 mil só sobrou 300. Sobraram, né? 300. É isso mesmo? Na primeira convocação, quem for medroso aí, pode voltar para casa. Então nós temos que estar preparados nesse dia. Agora, presta atenção, dentro desse contexto dos últimos dias que nós estamos vivendo,
Presta atenção o que o espírito de Yahushua quer fazer também, apontando para o Messias, para o Salvador amado, tirando da mente das pessoas o lixo da denominação, o lixo da subserviência humana, não digo excessiva, porque seria até uma redundância, a própria subserviência já é um excesso de obediência à pessoa, humilhante por sinal. Tirando da cabeça das pessoas, limpando esse lixo e mostrando a beleza do nosso Salvador amado. Há muita ênfase à igreja, denominação, liderança. Eu vejo vários carros passando, a gente está dirigindo, de repente olha para frente. Estou jogando pedra, não estou querendo aqui desrespeitar, dizer que você não deva congregar, mas vamos colocar a casa em ordem. Está havendo muita dedicação ao homem, voltando-se muito para os homens, e vão ficar todos aqui na vinda de Yahushua. Ele vai dizer para tais pessoas: você não vai querer ouvir isso, vai? Eu nunca vos conheci. Com quem você está se relacionando? Mais com o seu pastor, mais com a sua igreja, sua denominação, com o papa, padre, bispo, fulano, ciclano, ou com ele? Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ora, se ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo, vamos lá, vamos manter essa atitude retilínea, vamos estar sempre no prumo, conforme nos educa lá em Amós, né? Para que vivamos uma vida próspera, feliz. Toda vara que estando em mim não der fruto, o quê? Ele corta e que dá fruto. Ele limpa, que produza mais frutos ainda. Nós temos aqui uma coleção de orquídeas aqui em casa. E de vez em quando uma começa a secar um pequeno lado, uma parte do seu ramo, e vai contaminando até chegar, se você deixar, ela vai contaminando até secar tudo. O que nós fazemos? Eu e minha esposa vamos lá e cortamos com a tesoura aquela parte contaminada. E passa alguns dias, você vê se surgiu um outro ramo com uma orquídea bem bonita. Então, a finalidade dessa pregação é focar na presença da pessoa maravilhosa do nosso Salvador amado. Focar na presença. Eu aprendo, eu fico maravilhado quando eu vejo essa lição, essa atitude de Yahu Hanan, por sinal, profética e própria, não poderia ser de outra maneira, né? Mas que nos traz até os nossos dias lições preciosas que devemos colocar em prática. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Humildemente eu tenho levado muitas almas aos pés do Salvador, não posso contá-las, são inumeráveis. Em todo o mundo nós pregamos e anunciamos as verdades que libertam. Eu saio na rua, começo a conversar com uma pessoa, ainda hoje encontrei-me com um cidadão que estava passeando com o seu cachorrinho ali, de estimação, e comecei a brincar com ele, o cachorro e tal, conversamos, logo eu estava pregando para aquele indivíduo as verdades, fiquei falando com ele sobre a necessidade de nos voltarmos mais para o nosso Salvador. Hoje em dia muita ênfase, muita divulgação à igreja, religião, né? O cara passou no carro ali, eu estava comentando, atrás do carro está escrito igreja tal, isso é propaganda de igreja, né? Então parece que virou o que, afinal de contas? Nós estamos aqui para... Eu vi um vídeo aí, eu não assisti a sua totalidade, mas achei um tema tão importante. Será que estamos representando Yahushua? Que pergunta bonita. Será que somos realmente representantes dele ou de uma igreja, de uma denominação, de um sistema qualquer? Mas o senhor está transgredindo os sistemas, a observância às leis. Eu não estou fazendo apologia a nada.
Eu estou simplesmente querendo que a casa seja colocada em ordem e não tenho a pretensão, nunca tive, nunca terei, de ser qualquer protótipo, de avocar a atenção à minha pessoa, mas uma coisa eu não abro mão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é uma religião.